Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez um privilégio estar com você aqui, podendo celebrar a palavra de Deus. E hoje eu quero, então, falar um pouquinho mais do que falei no último sábado, o Salmo de número 100, eu quero reler. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Eu falei sobre essa expressão no último sábado, dia 1º. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então, como no último sábado, dia 1º, eu compartilhei sobre essa expressão do verso 3, sabei que o Senhor é Deus, eu quero falar hoje sobre foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto ou pastoreio. O Salmo de número 23, você sabe, o Senhor é o meu pastor e por conta disso eu não terei falta de coisa alguma. E aí o Salmo 23 vai destrinchando, debulhando, mostrando efeitos desse relacionamento, do pastoreio de Deus sobre a minha vida e da minha submissão como ovelha. Você sabe, isso todo mundo fala, não é novidade para ninguém, que uma coisa é Deus ser pastor, outra é eu ser ovelha. Deus sabe ser pastor. Ele tem a habilidade porque isso é dele. E eu sei ser ovelha, você sabe ser ovelha. Então, esse verso 3 diz, foi Ele, o Senhor, que é Deus, o Senhor, sabei que o Senhor é Deus. Então, a partir do momento que eu sei que o Senhor é Deus e por conta dele o Senhor ser Deus, ele está dizendo, o salmista está dizendo, foi Ele, o Senhor, que é Deus, que nos fez povo seu, foi Ele e não nós. E aí algumas pessoas poderiam dizer, tá vendo? Ele que escolhe, pá. Ou ele rejeita. Não, o que o texto está dizendo é que nós precisamos saber que o Senhor é Deus, relacionamento. E a partir desse momento que nós temos relacionamento com o Senhor, a palavra diz, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O que a Bíblia está dizendo é que nenhum de nós desejávamos Deus, buscávamos o Senhor. Tanto que o profeta Isaías diz que o Senhor declara, fui achado por alguém que não me procurava. Por quê? Porque é Deus quem se apresenta. Na Bíblia, Jesus Cristo disse, está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo. Crer e ser batizado. Alguém crê e outro batiza aquele que crê. Quem crer e for batizado será salvo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão inexplicável, não dá para falar, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor é Deus. Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Todo aquele que nele crê. Todo aquele diz, os que creem e os que não creem, não vai acontecer o que a palavra está dizendo. Todo aquele que nele crê não pereça. Então, aquele que não crê vai perecer. Mas aquele que nele crê não perecerá, não pereça. Mas, ao contrário, tem a vida eterna. Então, a vida eterna é o oposto do perecimento, de perecer. E esse texto que eu li diz, foi Ele e não nós.
Porque essa obra de salvação, nenhum de nós poderia fazer. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que Deus prova, se não me engano, no capítulo 5, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, foi Ele, o Senhor Deus, que nos fez povo seu, ou seja, Ele abriu a oportunidade de sermos povo dele. Mas agora quem é o povo dele? Quem aceita a obra salvífica de Cristo como uma verdade para a sua vida. Quem crê em Jesus Cristo como Salvador. Quem não crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e não se submete a Ele, não será salvo. Não tem a vida eterna, mas entrará em condenação ou já está em condenação. Porque a obra de Jesus Cristo nos arranca da condenação eterna, do perecimento. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, foi Ele, Deus, o Senhor, que é Deus, que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Então, essa expressão é, Ele abriu a porta, eu aceitei, mas quem fez a obra foi Ele. Eu só reconheço. A Bíblia diz que dará o homem em resgate da sua própria alma. Não tem nada para dar. O preço pago pela minha redenção e a sua, ninguém poderia pagar, nenhum de nós. E porque não poderíamos e não podíamos, o Senhor Jesus veio e morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Ele pagou o preço do nosso pecado, sofrendo na carne o preço do pecado. Por isso que a palavra diz que se morremos com Ele, cremos que também com Ele ressuscitaremos. Então, quando Ele estava morrendo, era nós morrendo com Ele. Quando Ele estava sendo pregado, estávamos sendo crucificados com Ele. E assim como Ele ressurgiu, também com Ele participamos dessa nova vida, como diz Paulo a Tito no capítulo 2, para vivermos em novidade de vida, porque Deus, o Senhor Jesus, estava ministrando salvação para preparar para Deus um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, repito, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. A obra na cruz foi dele, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, quando reconhecemos a Cristo e o declaramos como Senhor e Salvador, Salvador e Senhor, nós entramos nessa porta aberta da bênção para nós. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus Cristo. Que a glória e a unção de Deus esteja presente na sua vida. Hoje é sábado, às 19 horas nós temos culto da juventude, Geração Livre. Domingo próximo, 9 horas da manhã, EBD, e às 18 horas e 30 minutos, nosso culto de celebração ao Senhor. Que a glória de Deus, que a unção do Pai esteja e permaneça na sua vida. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.